Fala galera, professor Thiago Martins mais uma vez aqui na área, agora para conversar com você sobre direito dos animais. Na verdade, no ano passado, a convite do meu querido amigo Elias Cleverson, muito obrigado meu amigo pelo convite, eu ministrei uma palestra via videoconferência para os alunos da Faculdade AINS, as Faculdades Integradas de Três Lagoas do Mato Grosso do Sul. Um abração pessoal de Três Lagoas, um abração pessoal do estado do Mato Grosso do Sul. E foi uma palestra bem legal, uma conversa bem legal sobre direitos dos animais com os alunos lá da AINS. E agora eu compartilho com você essa palestra em videoconferência aqui no meu canal. Só não te esquece de deixar teu like, deixar teu joinha, te inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com que ele possa gerar valor, ativar o sininho para você ficar sempre ciente quando um vídeo novo for postado aqui no canal, tá bom? Então, sem mais delongas, solta a vinheta. Bem, primeiramente, boa noite a todos. Eu sou Thiago, mais uma vez em nome da EMES, em nome da coordenação do curso de Direito. Boa noite, colegas professores, boa noite, os alunos, né? Eu sou Thiago, mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, né? Um pouco do seu tempo, porque foi meio que corrido, né? Para a gente tentar conseguir um tempo seu. Então, só agradecer pela sua disponibilidade, certo? Eu vou apresentar o professor Thiago, turma, e depois o professor Thiago vai iniciar com a palestra dele, né? Então, Thiago Martins é advogado, professor universitário, mestre em Direito e Políticas Públicas, com ênfase em desenvolvimento regional na Amazônia, especialista em Direito Público, com ênfase em Gestão Pública, especialista em Direito Ambiental e Urbanístico, MBA em Gestão Educacional. Professor Thiago, mais uma vez, obrigado, boa noite, tem a palavra. Aterrissei em Três Lagoas, né, finalmente. Estava fazendo uma pesquisa aqui, eu vi umas fotos muito bonitas. Espero um dia poder, de fato, aterrissar aí na cidade de vocês, poder conhecer a cidade presencialmente quando isso tudo acabar, poder dar um abraço aí presencial no meu amigo Elias também, uma pessoa do bem, como ele mesmo diz da gente, né? Uma pessoa do bem, uma pessoa muito querida, e sempre todos vocês sejam também muito bem-vindos quando quiserem estar aqui em Belém do Pará, né? Assistir um jogo do Remo, né, Elias? Assistir um jogo do Remo aqui. Meu pai Sandu. E uma alegria muito grande ter recebido esse convite através do Elias, representando a ENS, tá? Uma instituição aí que eu também, a priori, não conhecia alguns meses atrás. Antes de conversar com o Elias, pesquisei também, verifiquei aí também uma grande imersão e grande preocupação com a tríade da educação, né? Pesquisa, extensão, ensino. Então, fico muito feliz da gente estar desenvolvendo conhecimento principalmente nas regiões do Brasil como o Centro-Oeste, Norte, que precisam muito desenvolver, densificar o conhecimento jurídico, principalmente dentro das premissas socioambientais, do empreendedorismo. Então, isso é bem legal, verificar e a gente poder fazer essa ponte, trocar esse conhecimento, é bem bacana. E eu fico, mais uma vez, muito feliz pelo convite, para poder falar desse assunto, que é um assunto que me é muito caro, um assunto que para mim, pessoalmente, é muito relevante. Confesso que, apesar de estudar o assunto, gostaria de ter tempo de estudar ainda mais o assunto. Mas, sempre que eu tenho a oportunidade, sempre que eu tenho a possibilidade de falar desse assunto, eu não recuso. Em relação ao tempo, Elias, a gente sempre traz a nossa premissa. Alguém falou querido do gatinho ali, já olhei ali para ver se era o meu, né? Eu tenho dois gatos aqui que eles ficam aparecendo, vira e mexe aqui, eles ficam aparecendo. Mas, assim, bem alegre de estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto de extrema relevância. E voltando ali sobre o tempo, meu amigo, a gente daria esse jeito, a gente ficou conversando meses, né? Na semana que eu, de fato, estaria com vocês, foi na semana passada, retrasada, eu estive em Goiânia, né? Também lecionando, mas a gente deu um jeito aqui para estar junto hoje, então eu agradeço muito aí.
também aí por a gente conseguir fazer essa adequação dentro dessa minha agenda. Agradeço a coordenadora do curso, a professora Daniela, que fez a recepção aqui. Professora, já fui coordenador de curso, atualmente sou coordenador de núcleo de prática jurídica, então entendo bem aí os percalços da vida que a gente leva. E vamos lá, o nosso assunto, Elias. Então, assim, cara, vamos falar disso que você me pediu para falar sobre o direito dos animais. E antes de mais nada, eu faço uma introdução para vocês sobre por que o Thiago gosta tanto do assunto, mas eu não me identifico como um ativista. Muitas pessoas me seguem no Instagram, me seguem no YouTube, se inscrevem no meu canal no YouTube, e aí acham que eu aprofundo no assunto, e eu gosto desse assunto por uma questão só pessoal, dentro de uma premissa, mas levada pela paixão aos animais. E aí a pessoa verifica que eu sou vegetariano, que a minha religião, eu sou budista, e a pessoa acha, não, então ele gosta, a premissa dele é algo militar dentro dos direitos dos animais, como advogado, é mais por isso. E, na verdade, não. Na verdade, cheguei ao direito dos animais porque verifiquei, enquanto advogado socioambientalista, né, advogado socioambientalista, e também como professor de direito ambiental, verifiquei que era um caminho sem volta chegar ao direito dos animais, quanto um ramo de estudo que em breve estará diante de nós como um ramo autônomo sendo estudado com autonomia dentro da premissa do direito constitucional, do direito ambiental. Por quê? Porque hoje a discussão ela vem ganhando uma densificação muito grande, ela vem ganhando uma amplitude e uma densificação, complexização dialógica dentro do legislativo, do judiciário e do próprio executivo na execução de políticas públicas muito grande. E aqui, essa palestra, eu não vou trazer o viés filosófico do direito dos animais, não separei nada, posso até indicar depois para que vocês possam estudar, quem se interessar pelo assunto, não separei nada da Martha Nussbaum, do Cass Susten, são professores, justos filósofos, que debatem a questão do direito dos animais enquanto dentro de uma premissa hermenêutica e filosófica jurídica. Bem, essa não era a nossa intenção. Esse diálogo aqui que eu e o Elias estamos propondo para vocês hoje é um diálogo em que a gente quer mostrar para vocês as reverberâncias práticas dessa necessidade de aprofundamento sobre esse direito dos animais enquanto um ramo do direito que precisa ser assim reconhecido. O professor Tiago Festenfelter, junto com o professor Igor Salé, eles também vêm se debruçando muito sobre esse tema, eles têm livros sobre o assunto. Hoje eles debatem o direito ambiental enquanto direito ecológico também, e eles englobam o direito dos animais no seu diálogo. Por que a gente fala isso, gente? Porque hoje mostrarei para vocês algumas situações, tá? E eu também vamos ler algumas coisas aqui, que envolvem perspectivas de emenda constitucional, tá? Emenda 96 de 2017, tá? Que fala sobre a questão que envolve a questão da vaquejada, né? Que é algo extremamente importante e fundamental também para as questões do meio ambiente cultural brasileiro. Então, tivemos esse conflito que o STF debateu. Outra perspectiva foi a perspectiva debatida pelo STF ao que tange sacrifício de animais durante rituais religiosos de matriz religiosa afrodescendente. Ou também vamos falar de perspectivas que envolvem o processo civil, a capacidade processual dos animais de serem polo ativo e passivo. No caso aqui nós temos situações de polo ativo de cachorros, chimpanzés, né? Já vamos ter um caso aqui do chimpanzé também que foi paciente em um habeas corpus. Também trarei aqui o diálogo sobre vocês sobre o projeto de lei, né, recente que nós temos aí, que tange essa perspectiva de dar essa capacidade processual aos animais. E, por último, vamos falar lá sobre a alteração do parágrafo 1º, a inclusão, na verdade, do parágrafo 1º-A no artigo 32 na Lei 9.605, tá, de 98, que é a Lei de Crimes e Infrações Administrativas Ambientais. Então, a gente começa aqui. Pergunto, está todo mundo conseguindo ver o material aí, gente? Deixa eu ver se vai. Eu tentei aqui compartilhar, deixa eu verificar aqui de novo.
Agora, está aparecendo o meu material aí, gente, para vocês? Apareceu? Legal. Então, vamos lá. A gente sempre precisa fazer essas perguntas, né? Considerando aí as plataformas, né, que a gente está usando para superar esse momento peculiar na nossa vida. Então, olha só, gente. A gente começa esse nosso diálogo falando um pouco sobre as cosmovisões, principalmente sobre a leitura do texto constitucional. Isso aqui serve principalmente para você que gosta aí do direito ambiental, quer estudar o direito ambiental. Essa aqui é uma base fundamental para que você inicie esse estudo, para que você ganhe densificação, né? Você ganhe força, um arrimo bem sedimentado para os seus estudos no direito ambiental. Antes de mais nada, você precisa compreender essas cosmovisões, tá? Por quê? Nós precisamos entender o que vem a ser o antropocentrismo, o biocentrismo e ecocentrismo. E antes da gente dialogar e explicar o que vem a ser cada uma dessas aqui, antes de mais nada, nós precisamos compreender que, diferente do que se pensa, não houve uma superação. Aqui a minha mesa digitalizadora ganhou uma vida própria aqui. Nesse momento aqui, deixa eu só ajeitar isso aqui. Pronto. Ganhou uma vida própria aqui, deixa eu só ajeitar. Pronto. Então, olha só. A gente não supera o antropocentrismo em nenhum momento dentro da nossa Constituição, dentro do nosso ordenamento jurídico. Certas vezes, algumas pessoas falam para a gente, a visão antropocentrista, que é aquela visão que tem o meio ambiente como um elemento utilitário para a qualidade de vida humana, essa visão foi superada hoje pela visão biocêntrica, que é onde nós estamos, onde o nosso diálogo vai se arrimar, o que versa sobre direitos dos animais, e depois, há quem diga que ela foi superada pelo ecocentrismo. Bem, a premissa correta é compreender que não houve uma superação. Não houve uma superação. Antes de mais nada, antes da gente falar sobre esses conceitos, é compreender que na nossa Constituição, notadamente no próprio artigo 225, como eu vou mostrar para vocês aqui, que traz para a gente nosso direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, em seu caput, mas ao longo do artigo 225 e seus parágrafos, nós vamos perceber que as matrizes, tanto biocêntrica quanto ecocêntrica, também aparecem. Então, o que a gente precisa compreender é que hoje, sim, o ordenamento jurídico brasileiro, capitaneado pela nossa Constituição, é óbvio, ele é prioritariamente, majoritariamente antropocêntrico. E o que vem a ser este conceito de antropocentrismo, de cosmovisão, dentro da leitura do nosso ordenamento jurídico, a partir de uma ótica, de uma premissa antropocêntrica? Meu amigo Elias, como nós também já tivemos a oportunidade de falar sobre isso em outros momentos, o antropocentrismo, né, ele vem a olhar o meio ambiente como um todo e seus recursos a seus atinentes, tanto os recursos ambientais naturais, recursos ambientais artificiais, recursos ambientais do trabalho, recursos ambientais culturais, recursos ambientais do patrimônio genético, né? Lembrando que recursos ambientais não necessariamente é sinônimo de recursos naturais, né? Recursos ambientais é um conceito amplo, do qual recursos naturais fazem parte, né? Os recursos naturais são os recursos do meio ambiente natural. Independente do recurso que nós estamos falando, do tipo de meio ambiente que nós estamos falando, a visão antropocêntrica, que é a visão sedimentada lá desde Estocolmo 72, traz para a gente uma premissa de que o meio ambiente ele deve ser tutelado, ele deve ser mantido, deve-se buscar um equilíbrio ambiental, mas visando a sadia qualidade de vida dos seres humanos. Então, a gente enxerga aí o meio ambiente e seus recursos, gente, como um elemento utilitário, como ferramenta para o bem viver do ser humano. Ou seja, eu mantenho o meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu falo em sustentabilidade, redução de emissão de gases no ar, manutenção da vida dos animais, até mesmo qualidade de vida dos animais poderia ser debatido nesse aspecto, mas sempre visando a manutenção de forma qualificada da vida humana. Ou seja, os seres humanos seriam os únicos
sujeitos de direito ao que tange direitos que envolvem a perspectiva da manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Quando nós chegamos aqui no biocentrismo, ele não vem a superar o antropocentrismo, mas ele vem a ser uma corrente de cosmovisão que hoje a gente consegue enxergar ela coexistindo com o antropocentrismo em determinados momentos, como é na nossa própria Constituição, como nós veremos já já, nós já vamos acrescentar dentro deste rol de sujeitos de direito, ao que tange direitos socioambientais, lembrando que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito relacionado ao nosso direito à vida, tá? Nosso principal direito, nosso principal bem. Então, a partir da ótica biocentrista, nós vamos verificar, gente, que nós vamos acrescentar, enquanto sujeito de direito, dentro de vislumbres socioambientais, nós vamos acrescentar aqui os seres sencientes, aqueles seres que podem não ser racionais, mas são sencientes, têm a capacidade de sentir, têm a capacidade de ter sentimentos e ter sensações, tá? Que vão desde sentimentos de perspectivas emocionais, né? Medo, alegria, assim como outros sentimentos como dor, tá? Como dor, enfim. Estes seres passam, então, a partir de uma ótica biocentrista, a ser sujeitos de direitos. Isso não quer dizer que eles passam a ter amplos direitos iguais ao ser humano. A gente ainda está discutindo se essas pessoas, se esses seres, né, os animais não humanos, como são chamados, são possíveis, por exemplo, de serem agentes, figurarem polo ativo de demandas. O ponto básico é compreender que esta visão aqui, nesta cosmovisão aqui, é que surge o que nós chamamos de direito dos animais. Por óbvio, quando falamos em direito dos animais, não podemos entender que essas pessoas vão gozar do direito da mesma forma que nós gozamos dos nossos direitos. Eles precisam de tutelas, precisam de tutores, não só o dono, mas de uma tutela específica, de um ordenamento que os tutele e que permita que eles acessem o direito. Mas nós precisamos lembrar de um aspecto aqui fundamental, que se eles passam a ser sujeitos de direitos, como nós já estamos começando a conversar, a eles atinge o artigo 5º da Constituição, inciso 35, que vai nos trazer que lesão ou ameaça de lesão não deixará de ser apreciada pelo Poder Judiciário, que nos traz aqui o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Ou seja, todo aquele debate de acesso à justiça, tá, que é mais amplo, mas falando especificamente de acesso à jurisdição, a tutela jurisdicional começa a atingir os animais. Porque se agora eles são sujeitos de direito, então, lesão ou ameaça de lesão a direito dos animais também não pode deixar de ser apreciada pelo judiciário. Então, percebam a amplitude do debate e até onde ele chega. Este princípio aqui da inafastabilidade da tutela jurisdicional, que você estuda lá em TGP, ele é um princípio importante para o estudo, dentro da perspectiva dos próprios direitos dos animais, que não adianta a gente falar o direito do animal é esse, trazer perspectivas filosóficas, se a gente não traz o parâmetro, que é isso que me interessa como advogado, de como fazer essas pessoas acessarem o Poder Judiciário. Será que é possível, por exemplo, eu utilizar de métodos adequados ou métodos alternativos de solução de conflitos para debater questões que envolvem o direito dos animais? Então, a questão é muito maior do que simplesmente falar que um animal goza o direito a uma vida digna. Mas como efetivar isso? E, principalmente, quem efetiva isso quando esses direitos estão ameaçados ou mesmo são violados? E hoje nós vislumbramos muito isso. Gente, quando a gente fala aqui em ecocentrismo, é uma premissa que a gente não debate hoje,
tá? Mas é uma premissa que vai enxergar o meio ambiente de uma forma holística, sistemática, de cima, olhando todos os elementos, seja seres sencientes, seres não sencientes, ou seja, seres que não têm vida, mas fazem parte do meio ambiente quanto recurso, e entender o papel de cada um dentro de um ecossistema específico para garantir o direito de um ecossistema como um todo, ou seja, uma visão holística, uma visão sistêmica. Mas o nosso foco aqui é debater essa relação antropocêntrica e biocêntrica ao longo da nossa conversa que está acontecendo neste momento. Gente, esse material aqui o professor Elias já tem, tá? Mandei mais cedo para ele, então quem quiser, tá? É só pedir aí para o professor Elias, tá bom? Esse material está em PDF aí, à disposição para vocês, especialmente para essa palestra. Gente, olha só. Então, a gente tem aí o caput do artigo 225. Ele é só uma pergunta, professor. Amigo, os alunos que a gente tem aqui, eles já têm a base do direito ambiental ou são alunos de vários semestres? Estou sem teu áudio, amigo. De vários semestres. Show de bola. Show de bola. Então, aqui a gente trabalha a base sem problema nenhum. Então, aqui a gente tem o caput do artigo 225, que trata de um direito fundamental fora do rol do artigo 5º, tá? Que fala justamente sobre o direito que nós gozamos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aqui ele traz junto a um direito um dever. Ele diz que incumbe a coletividade ao poder público a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a gente goza desse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e nós gozamos de um dever a manter esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. E aí ele fala no final aqui que este dever de defendê-lo visa a preservação deste meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. O constituinte originário, ao debater e ao efetivar o texto desse caput, só você pegar lá a exposição de motivos da a elaboração do nosso texto constitucional, nós verificamos ali que eles estão arrimados principalmente nas matrizes lá da Declaração de Estocolmo de 72, que era totalmente, na verdade, antropocêntrica. Então, quando ele fala em presentes e futuras gerações, estamos trazendo presentes e futuras gerações humanas. E sim, aqui a gente vê logo no caput uma matriz antropocêntrica. Entretanto, apesar de aí a gente poder, presentes e futuras gerações pode ser de qualquer coisa aí, né, professor? Entretanto, a gente não fica restrito ao caput, a gente vai lá e faz a pesquisa no momento em que ocorreu o constituinte, a gente traz essa premissa aqui de que o constituinte, naquele momento, tinha a intenção de trazer o resguardo do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas dentro de uma matriz antropocêntrica, visando o meio ambiente como elemento utilitário para a manutenção da vida qualificada do ser humano, entendendo que o ser humano não viverá bem, não terá qualidade de vida se ele não gozar deste meio ambiente ecologicamente equilibrado, que nós sabemos que a gente não goza, né? Que a gente não goza. Então, olha só. Só que, quando a gente progride o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º, tá? A gente já traz aqui uma matriz que pode ser vista como biocêntrica, mas também dentro de uma matriz que pode ser vista como ecocêntrica também. Vocês estão vendo que a minha letra é muito bonita, né? Mas, infelizmente, é a letra que eu tenho. Então, olha só, gente, olha só o que ele vai trazer para a gente. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Tranquilo. Mas eu quero falar com vocês deste texto constitucional aqui, que ele deu problema, e a gente já vai começar a entrar nos nossos casos práticos, tá? Olha só, o texto constitucional que até então nós temos ainda, ele ainda é vigente, tá? Ele está lá, não foi alterado, na verdade, ele deu ensejo à inclusão de mais um parágrafo no artigo 225, na verdade, que é o parágrafo 7º, que nós vamos ver já. Ele tem esse texto aqui, tá? Olha só. Um momento aqui que a minha... Pronto. Proteger a fauna e a flora, vedado, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco a função ecológica. Beleza. Só que não é isso que eu quero que vocês olhem aqui. Eu quero que vocês olhem com carinho agora para o nosso tema, a parte final. Olha só. Deixa eu colocar aqui até um marca-texto para a gente. Provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade.
O que acontece? Nós sabemos que no Brasil nós temos uma prática cultural e de extrema importância para a autoidentificação individual e coletiva dos cidadãos, que é externada através de um esporte que nós chamamos de vaquejada. Então, primeiro ponto, não podemos criticar a vaquejada amplamente, trabalhando enquanto juristas, tá? Trabalhando enquanto juristas, sem se levar por paixões, tá? Não podemos criticar a vaquejada. Começa por aí. Precisamos entender como ela se dá. Mas criticar a vaquejada a priori, nós estaríamos também afetando aí elementos fundamentais para a autoidentificação de diversos grupos sociais que utilizam esse esporte para se expressar, e que isso acontece aqui no Pará, acontece no Mato Grosso do Sul, acontece no estado de São Paulo, no Nordeste e no Sul. É um esporte que acontece em todo o país. Ele acontece em todo o país. E, claro, é um empreendimento que movimenta milhões de dólares, milhões de reais todos os anos. E não emprega muita gente, tá? E isso também deve ser levado em conta. O ponto básico que nós precisamos entender aqui, por que este preceito aqui deu problema? Olha só. Acontece, tá? Está um pouco pequeno, mas eu vou direcionando vocês aqui. Acontece que no ano de 2013, tá? Eu fiz um pouco assim, um pouco maior, com textos, porque caso vocês tenham interesse, tem aí para vocês lerem, tem um pouco de direcionamento maior, ficou uma espécie de apostila, tá? Eu também sou professor de preparatórios para concurso público, então eu utilizo muito desse recurso aqui. Então, olha só. Quando a gente traz essa discussão, no ano de 2013, lá no belíssimo estado do Ceará, tá? O que aconteceu? Foi editada uma lei estadual, a Lei 15.299, que regulamentava e institucionalizava no âmbito daquele estado a prática do esporte denominado vaquejada. Ou seja, então haveria aquela institucionalização e aquele esporte passaria então a ser regulamentado naquele estado. Entretanto, tá? E nem foi o MPF, como muitos esperariam, mas foi a própria Advocacia Geral da União, a AGU, propôs, tá, a ação direta de inconstitucionalidade 4983. E quem tem interesse em debater direitos dos animais, escrever um TCC de direitos dos animais orientado aí pelo meu amigo Elias, tem que ler essa ADI de cabo a rabo. Ela está super interessante e ela passou longe de ter um desfecho com unanimidade. Foi apertado. Porque 2 diálogos muito legítimos foram debatidos ali. Nós tivemos no debate da ADI 4983 um embate que envolveu direito ao meio ambiente cultural versus o direito dos animais. Seria aquele conflito de interesses que Dworkin adoraria discorrer a partir das suas premissas, né? Ou seja, a gente estaria aqui diante de 2 interesses legítimos que foram dialogados e debatidos no âmbito do STF, dentro da ADI 4983. Bem, o diálogo sobre o direito ao meio ambiente cultural. Nós precisamos entender aqui que no âmbito do artigo 215 e 216 da Constituição, 216A da Constituição, precisamos compreender aqui que ele emana dentro do nosso Estado democrático de direito uma premissa chamada Estado pluriétnico e multicultural. Ou seja, o Estado brasileiro é um Estado reconhecidamente formado por múltiplas culturas, derivado da sua composição pluriétnica. Por exemplo, tá? Eu sou paraense, moro em Belém do Pará, e a minha consubstanciação familiar ela é composta de indígenas, algo muito comum também aí no Mato Grosso do Sul, né?
composição aí, né, a descendência indígena, ribeirinha e portuguesa, e já soube há pouco tempo aí que libanesa, né? Ou seja, eu trago essa perspectiva multicultural e vocês com certeza também. Apesar de eu ter mais contato dentro da minha família a partir das culturas indígena, ribeirinha e portuguesa, né? Apesar de trazer esse aspecto aqui, e eu ter sido educado a valorizar a minha descendência indígena, o aspecto aqui é compreender que este plurietnicismo, ele se expressa de diferentes formas, gente. E esta relação pluriétnica, ela se dá como a gente também se relaciona com o meio ambiente. Se relaciona com o meio ambiente. Muito provavelmente, aí em Três Lagoas, por exemplo, vocês devem ter uma forma de se relacionar com o meio ambiente em relação a ciclo de chuvas, aos animais que vocês apreciam para comer, pesca, caça, comida regional, cultura agroecológica, reverbera no agronegócio, que é muito forte na região de vocês. Ou seja, reverbera em premissas muito importantes. Ou seja, eu preciso compreender que aqui é um diálogo muito importante, quando eu digo muito importante, a ser valorado enquanto um direito fundamental a ser protegido pela Pretória Celso, pela nossa Suprema Corte. Mas a Suprema Corte, o STF, passou a mudar seu paradigma e a entender também os animais enquanto seres sencientes, dignatários de uma proteção jurídica que deve ser levada em consideração. O que aconteceu no julgamento da DI 4983? Bem, não foi por unanimidade, mas a ADI 4983 considerou a Lei 15.299 de 2013 do Estado do Ceará inconstitucional. Se esta lei estadual, a 15.299 de 2013 do Estado do Ceará, foi considerada inconstitucional, consequentemente, a prática da vaquejada em todo o território nacional também passou a ser considerada uma prática que viola o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição. Bem, isto foi o que aconteceu, tá? Nós temos ali os votos, tá? Os votos dos ministros que votaram a favor da inconstitucionalidade da prática. Eles usavam muito este termo aqui, que havia uma crueldade intrínseca, tá? Porque ali puxava rabo, tudo mais, usava alguns materiais. Eu confesso que eu não conheço bem a prática em minúcias, tá? Eu não conheço bem o esporte. Qual é o aspecto aqui? Tá? Então, ela foi considerada inconstitucional. Mas olhem só o que este debate sobre direitos dos animais nos levou a acontecer na nossa Constituição. Desculpe, ficou um pouco desconfigurado aqui, mas, bem, como a prática da vaquejada foi considerada inconstitucional pelo STF, a bancada que representa ali o esporte vaquejada, que é a mesma que representa o agronegócio, um setor extremamente importante para o desenvolvimento econômico do país, e essa prática da vaquejada também, tá, é uma atividade que movimenta muito dinheiro, gera muita renda, emprega muita gente. Bem, o que aconteceu? Essas pessoas que representam esses interesses no legislativo, olha, a gente saiu do judiciário. Essas pessoas no legislativo, enquanto constituintes derivados, o que eles fizeram? Elaboraram a emenda constitucional 96 de 2017. Tá? E a emenda constitucional 96 de 2017, ela acrescentou, foi aprovada, e acrescentou no texto constitucional isso aqui. Me acompanhe na leitura, olha só. Para fim do disposto do final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, o que está lá no final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo 225? Não expor.
animais à crueldade, dizendo que expor animais a tratamento cruel seria o quê? Inconstitucional. E o STF já disse que a vaquejada se enquadraria ali nessa parte final do artigo 225, inciso 7, parágrafo 1º. Aí o que acontece? O parágrafo 7º, agora incluído em 2017, diz o seguinte, para fins dispostos na parte final do inciso 7º do artigo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais. Qual é a prática desportiva que utiliza animal mais difundida no Brasil? Gente, não é o hipismo que vai para as Olimpíadas. Não é. É a vaquejada. É aquela que a população consegue ter acesso. Não é o hipismo, né? Aquele esporte pomposo, né, que vai para as Olimpíadas, que geralmente pessoas abastardíssimas de poder aquisitivo, né, praticam. Não é esse, tá? Que está sendo dito. Mas apesar dele estar neste rol aqui. Então, olha só. Não se consideram as práticas desportivas que utilizam animais, desde que sejam manifestações culturais. Ou seja, aqui o Constituinte só não quis dizer vaquejada, né? O ponto básico aqui é que precisou-se deixar claro que esse esporte que nós chamamos de vaquejada, ele se relaciona lá no parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição, que fala justamente das manifestações culturais dentro de um Estado pluriétnico e multicultural. Que é o Estado brasileiro. Registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio brasileiro, devendo ser regulamentada por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Então, agora, percebam, isso lá, nas aulas de direito constitucional, o professor de direito constitucional vai dizer isso foi uma supressão de competência, uma violação de autonomia de um poder em relação ao outro. Porque esta emenda constitucional, ela surge para suprimir a eficácia, porque ela acaba perdendo por objeto, da ADI que a gente acabou de verificar. Se a partir do surgimento do parágrafo 7º do artigo 225, a ADI, que nós acabamos de conversar, que é a 4983, perde seu objeto. Ou seja, eu tenho uma ADI lá no STF que diz que a vaquejada é inconstitucional, mas com uma base constitucional diferente da que eu tenho hoje. Então, hoje, a vaquejada, a partir dos requisitos apresentados, ela se torna constitucional, mas aí eu tenho necessariamente que essa prática desportiva que utiliza animais, ela precisa ser, no caso, é a vaquejada se enquadra nisso, uma expressão cultural, pluriétnica, multicultural, registrada como bem de natureza imaterial do patrimônio cultural brasileiro, como é, só que o que a gente ainda não tem? A gente ainda não tem uma lei específica, federal, que vai trazer parâmetros gerais e abstratos, regulando esse bem-estar dos animais. Então, só que apesar desse vácuo normativo, hoje, nós podemos dizer que, a partir do texto do parágrafo 7º do artigo 225, a vaquejada é um parâmetro constitucional. Então, percebam que o direito dos animais aqui, ele ganha contornos que hoje já ensejaram uma alteração constitucional no texto constitucional. Bem ou mal, se você entende que não tinha que ter vaquejada, ou se você entende que ela tinha que ter mais regulamentada, a Constituição já debate sobre o tema. E ela já traz expressamente a necessidade de uma lei que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. É claro, está subjetivo. O que é bem-estar dos animais envolvidos? Ainda não sabemos. Que lei é essa? Ainda não tem. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Olha por onde a gente começou. E aqui a gente prossegue. Só que antes da gente prosseguir, meu amigo Elias, tem alguma ponderação aí? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Mais à frente, quando nós formos falar da questão dos sacrifícios de animais. Agora, quando você concluir essa parte aqui, aí eu faço algumas observações. Show de bola. Aos nossos queridos alunos aí, tá? Então, como a gente tem essa possibilidade, a gente não está no auditório, né? Que se estivéssemos no auditório, estaríamos no auditório lotado aqui, né? Então, se vocês quiserem, só avisar aí, né? O nosso moderador, o professor Elias, que a gente abre a palavra, não tem problema nenhum. A ideia é a gente tem alguém aqui que levantou a mão. Posso permitir? Pode, fica à vontade, professor. Gustavo Rocha. Gustavo, você pode falar. Franqueia a palavra. Opa, porque eu adoro falar. Boa noite, professor. Meu nome é Gustavo. Eu sou aluno do 5º ano
E, coincidentemente, o meu TCC está sendo sobre direitos dos animais. Legal. Tá. E sobre a Constituição, eu concordo com o senhor também. Ela é intrinsecamente antropocêntrica, mas, para além disso, ela é conhecida na doutrina como o antropocentrismo alargado, né? Que quando a Constituição traz que não pode ter crueldade, é um caráter maior ainda do que o mero utilitarismo, né? Se preocupa com características psicológicas, emocionais e tudo mais. Mas eu também não enxergo como o ideal. Muito pelo contrário, o ideal para mim é o ecocentrismo universal e plural. Mas é uma mudança constitucional ao longo dos tempos, desde Estocolmo, desde a Declaração Universal dos Animais, que vem se refletindo na nossa lei, né? Exatamente. E que mesmo assim coloca um parágrafo 7º que não tem sentido com a conjuntura total da Constituição. Exatamente. Legal. É basicamente isso. Legal. Concordo. Obrigado pela sua contribuição. Assim, o Gustavo trouxe um conceito importante, né, que a gente não entrou, não era tanto nosso cerne, que é o do antropocentrismo alargado, mas também pode ser visto na doutrina como biocentrismo mitigado. Ele acaba recebendo derrogações do antropocentrismo, tá? Que é o que claramente acontece na nossa Constituição, como o nosso querido Gustavo já trouxe para a gente. Mas, como tudo é um avanço, não é o ideal, né, Gustavo? Mas, como, por exemplo, nós temos TCCs sendo escritos sobre direitos animais, que futuramente virá uma dissertação, e futuramente virá uma tese, né? E aí, futuramente, a sua tese, sua dissertação será base para fundamentar uma decisão do STF, e aí a gente vai progredindo nessa visão constitucional e, quem sabe, uma alteração lá constitucional também com base. Então, toda essa visão que a gente considera ideal, ela se faz agora na escrita do seu TCC. Então, você está fazendo esse caminho, você está trilhando esse caminho aí para que a gente possa chegar nesse entendimento mais adequado ao que tange a efetivação dos direitos dos animais, querido. Então, lhe parabenizo aí pelo seu engajamento na temática. Precisamos. Então, olha só. Quando a gente também vai debater agora essa questão, vocês percebem que eu sempre gosto de trazer imagens, né? Algumas imagens para ilustrar aqui, ao que tange essa questão que envolve matriz religiosa, eu não achei nenhuma imagem que não acabasse sendo parcial, ou então acabasse trazendo uma visão que você pudesse ser equivocada. Por isso aqui, essa parte aqui, ela está sem uma imagem específica, para a gente trabalhar ela da forma laica que o tema merece ser debatido. Olha só, sem debater qualquer tipo de questão sobre a religião em si, que eu aprendi a respeitar muito, por muitos anos eu divulguei para comunidades quilombolas e aprendi a respeitar demasiadamente, entender as matrizes filosóficas, tá, das religiões, que não é uma única, das religiões de matriz africana. A gente sabe que essas religiões, dentro delas, há rituais que envolvem sacrifício de animais. E aí eu não vou explicar o porquê, até porque eu também não tenho propriedade no assunto e nem poderia. Não é a minha religião, tá? Apesar de já ter visto rituais, participado e tudo mais. Qual é o ponto básico aqui? O STF também debateu essa premissa. Está agora provocado pela Procuradoria-Geral da República, tá? Sobre, de fato, uma lei, tá? Que é do estado aqui do Rio Grande do Sul, que debatia, que regulamentava essa possibilidade de sacrifício de animais em rituais religiosos, mas dizia o seguinte, tá? Que esse ritual de sacrifício não poderia ocorrer com excesso de crueldade. Sem excessos ou crueldade, tá? Deveria ocorrer de uma forma amena e que mitigasse ou eliminasse qualquer sofrimento do animal no momento do ritual. O ponto básico a ser debatido foi que, mais uma vez, aqueles dois direitos, agora com um plus, que é o direito de liberdade religiosa, se confrontaram. Lembrem que o nosso Estado pluriétnico e multicultural faz que nós nos expressemos e nos relacionemos com os recursos ambientais e com os animais das mais diversas formas. Tá? Eu tenho aqui 2 gatos morando comigo. Com meu pai eu deixei uma cadela vira-lata e com a minha sogra outro gato vira-lata que eu e minha esposa resgatamos. A Luz, o Xericã, mora comigo, a Saori e o Scar mora com a minha sogra e o Saori mora com meu pai. Comer o Scar, comer a Luz, comer o Xericã, né, e comer a Saori não passa pela minha cabeça. Né? Não passa pela minha cabeça. Porque eu não como nem boi,
né? Eu não como nem boi, não como frango, não como peixe, né? Confesso que sinto saudade de camarão. Ainda sinto saudade. Eu sou paraense, mas consegui me libertar do peixe, mas ainda sinto saudade de camarão. Aquela vontade, sabe? Às vezes, quando você está um tempão sem tomar refrigerante, você sente o gosto da coca. Às vezes, eu ainda sinto o gosto aqui do camarão. Mas fiz uma escolha. Dentro desse nosso aspecto aqui, a gente se relaciona das mais diversas formas. Então, agora a gente tem de novo esse embate. Meio ambiente, cultural, expressão cultural, conclui ali, somado concomitantemente com a liberdade religiosa ao direito à vida dos animais. Desta vez, o STF foi por um caminho diferente. Perceba que a gente percebe as gradações. O STF analisou o direito do animal em relação a um esporte. Ao esporte. Né? Porque assim a vaquejada foi considerada. Apesar de ser uma expressão cultural, era um esporte. Um esporte. E ali, considerando ser um esporte, ele ficou minorado ali dentro do termo. Ficou ali relativizado em relação ao direito que seria superior ao que tange o STF. Os ministros entenderam que ficaria relativizado a exposição cultural através de um esporte, a expressão cultural através de um esporte, em relação ao direito dos animais. Apesar do parágrafo 7º ter surgido depois. Entretanto, percebam que agora o STF vai trazer uma outra premissa. Tá? Ele vai trazer uma premissa dizendo, olha só, que esta lei lá do Estado do Rio Grande do Sul, a 12.131 de 2004, ela seria constitucional. Nos seus termos, dizendo, olha, os animais fazem parte de um ritual religioso, uma forma extremamente ligada ao modo de vida das pessoas, não só um esporte esporádico, entretenimento, mas uma forma da pessoa viver, de se expor, de se auto-identificar. Então, se isso faz parte de um elemento aí de liberdade religiosa, você se expressar culturalmente, religiosamente, portanto, então, nós consideramos constitucional uma lei que regulamenta o sacrifício de animais em rituais religiosos, desde que não haja excessos nem crueldade. Mas, se você perceber, aí houve uma gradação. O STF colocou aqui, a gente vai colocar, se a gente fosse colocar numa famosa pirâmide aqui em cima, né, no topo da pirâmide, estaria ali, nesse diálogo que a gente teve aqui, o direito à liberdade religiosa, aqui o direito dos animais, e bem aqui a expressão cultural enquanto esporte. Então, percebam aqui que o direito dos animais, a gente não apresenta ele em nenhum momento aqui como um direito que precisa se tornar uma unanimidade. A gente precisa entender as reverberações que a consecução desses direitos vão trazer para a nossa realidade social brasileira. E ela vai ter reverberância econômica, reverberâncias socioculturais dentro de óticas religiosas, esportivas, folclóricas. Então, vamos olhar este diálogo como ele merece, ou seja, escrevendo TCC, escrevendo artigos, escrevendo dissertações, teses, e não esperar que ele venha se tornar um elemento que não venha a ter dicotomias. É um assunto que merece a seriedade que ele vem ganhando. Análise jurídica, científica profunda. Não uma defesa apaixonada, né? Apesar de amarmos os animais, mas não uma defesa apaixonada que acaba se tornando atécnica. Ela precisa de um tecnicismo para ela receber o respeito das instituições, para que ela possa ser dialogada no legislativo, com leis e normas adequadas, no judiciário, como já nós falamos, e no executivo, na execução das políticas públicas e formulação prática das políticas públicas envolvendo os animais. E aqui a gente tem este debate fundamental aqui. Aí, né, falei para o Elias que Elias é muito tempo, 1h30, acho que eu não vou falar tudo isso não, né? Mas já estamos chegando a 1 hora e ainda tem coisa para caramba eu vou falar. Né? Eu sempre me subestimo, eu sempre acho que eu vou falar bem menos do que eu acabo falando. Tiago, se me permite, com relação ao julgamento, né, da ADIM, que o Supremo considerou constitucional o sacrifício de animais, né, de religião de matrizes africanas, eu me recordo que, na época, o professor Frederico Amado fez só uma observação
o Supremo poderia deixar consignado no julgado que aqueles animais que estivessem na lista de ameaçados de extinção deveriam ser retirados dessa possibilidade. Né? Fez até essa ponderação que o Supremo poderia ter condicionado, ter colocado uma espécie de regra para não ficar tão aberto, né? Essa questão que ele mencionou. Não, é só essa observação. Legal, é verdade. O Fred, né, o Frederico, ele, apesar de hoje ele estar mais aprofundado em direito previdenciário, ele tem ponderações muito legais em direito ambiental. O curso dele de direito ambiental está com preço legal, né? Está R$ 135, é um curso que até indico aí também, quem quiser depois indicações aí de curso, que eu ofereço tudo de graça na internet. Mas a pessoa quer fazer um curso, tá ali, você tem ali o do professor Frederico Amado, Centro Rafael Mate. O ponto aqui, é legal essa ponderação, de fato, o Frederico ele trouxe isso para a gente, inclusive está no manual dele, mas o professor Ingo também fez, o professor Thiago Festenfelter também fez essa ponderação, e ela é muito válida mesmo, tá? Ela é muito válida mesmo. Considerando ali que eu vou ter ali aí uma justificativa, né? Porque também, olha só, a liberdade religiosa não poderia ensejar ali a aniquilação de uma espécie. A aniquilação de uma espécie. E nós temos situações aí, por exemplo, de sacrifício que envolve macacos, por exemplo, em que alguns sacrifícios podem envolver ali espécies de macacos, principalmente na Amazônia, que estão ameaçados de extinção, que já sofrem muito com o tráfico legal de animais, a pirataria e tudo mais. Então, essa é uma ponderação muito eficaz mesmo, uma ponderação aí feita pelo Frederico Amado, pelo Thiago Fessenfelder, pelo professor Ingo. Salvo engano, o professor Morato Leite ratificou também essa colocação. Muito bem lembrado, meu amigo. Passou aqui em branco, por isso aqui que o diálogo se torna eficiente quando a gente faz em equipe. Mas olha só, a gente estava ali no âmbito constitucional, gente. A gente estava aqui no âmbito constitucional. Trago agora aqui para a gente uma perspectiva processual, lá do artigo 70 ao 75, lá do novo Código de Processo Civil, que já não é tão novo, né? Já não é tão novo aí, né? Já são aí que 6 anos, né? Eu fiz faculdade estudando pelo de 73, né? Tive que aprender o de 2015 na rua. Mesma coisa quando estudei direito ambiental, não tinha Código Florestal, aí já estava lá na guerra, tive que estudar, aprender sobre o novo Código Florestal. O ponto agora é vocês. Vocês, por exemplo, não estão estudando nenhuma lei específica, né? Hoje um código que condense leis que versem sobre o direito dos animais. Quem sabe lá na frente vocês serão aí os capitaneadores que estarão aí discutindo a formulação normativa aí de uma lei, talvez um código de direitos dos animais, né? Quem sabe? Eu acho muito possível isso acontecer aí nas próximas décadas. O ponto básico é que o Código de Direitos dos Animais, gente, ele vai trazer uma reverberância aí em Código Processual, Penal e Civil. Ele vai precisar ser arrimado pela Constituição, então vai precisar de outras emendas constitucionais, como a gente está vendo. Então, a discussão não é simplesmente fazer uma lei. A discussão para falar de direitos dos animais, olhem só que interessante. Para falar da nova lei de licitações, a 14.133 de 2021, eu alterei a lei ali e disse, olha, a 8666 está revogada a termo, ainda vale por mais 2 anos. Por mais que seja um assunto muito importante para a gente, foi mais fácil. O diálogo técnico é bem complexo, por óbvio, mas percebo que dentro de uma alocação de ordenamento jurídico foi só fazer. Para a gente falar de uma lei específica que albergue amplamente, pelo menos tente amplamente albergar o direito dos animais, eu vou precisar de emenda constitucional, vou precisar alterar Código de Processo Civil, Código de Processo Penal. Eu vou precisar alterar situações, tributação, me valer talvez de extrafiscalidade do tributo para quem estivesse valendo, utilizando animais de forma irregular. Quem tiver, por exemplo, que isso já houve uma proposta de projeto de lei, agora não vou recordar o estado, mas, por exemplo, empreendimentos pequenos, médios, até grandes, que estivessem se valendo da força de tração animal para fazer distribuição de produtos, ou seja, tivesse um aumento ali, tivesse que pagar tributos maiores, ou seja, a ideia não era recolher mais, tá? É verdade, Gustavo, o próprio
Código Civil, né, que aceita os animais como elemento, né, de penhor, né, e penhora, né, o que acontece ali? Ou seja, verificando o animal como coisa, lá dos direitos reais, eu vou precisar alterar o Código Civil, como o Gustavo também já me referendou aqui. Percebam o reflexo amplo, porque se eu criar uma lei que fala de direitos dos animais pronta e só colocar ela agora no ordenamento jurídico, ela vai ser inócua, ela vai entrar em conflito com normas importantes e ela vai acabar, ou seja, perdendo o objeto, né? Estou vendo ali, Juliana, a tua gatinha preta ali, né? Belíssima. É o que está faltando para mim, uma gatinha preta também. Já tem até nome para o gato preto, é Xingu. Só que a minha esposa não está deixando eu pegar. Não está deixando eu ir lá pegar o gato preto. Mas disse para a gente esperar. Então, olha só. Quando a gente traz para a gente isso aqui, percebam essa premissa. E olhem só aqui, agora vamos começar a falar de processo, capacidade processual. Olhem lá. Cão não possui capacidade processual para figurar como sujeito. Para figurar como sujeito. Então, olha só, o desembargador José Ricardo Porto manteve a decisão da 5ª Vara Civil da Comarca de João Pessoa de não ser possível admitir um cachorro possa figurar em um processo judicial. A deliberação foi tomada após ser entendido que mesmo que os animais possam figurar como parte em um dos polos da relação processual, não possuem capacidade processual e aptidão para estar em juízo. Isso aqui foi contra o condomínio, acho que apareceu no Fantástico, mas apareceu na imprensa, apareceu na Globo. Olha só, o caso iniciou a partir de uma ação de indenização por danos morais em face do edifício Manaíra Palace Residence. Acho bonito esses nomes, né? Parece que a gente mora até em outro local, Manaíra Palace Residence, né? Que mistura nome indígena com o nome de palácio europeu. Nerissa Enterprise, LTDA, né? E eu me sinto em suítes quando eu dou aula assim, e falo esse nome dessas empresas brasileiras aqui. O desembargador observou que, de acordo com a Constituição, os animais são dignos de proteção, não podendo ser submetidos à prática que submetam a extinção à crueldade. Entretanto, a questão que coloca é: o fato da Constituição conferir proteção aos animais autoriza estes atuem em juízo na condição de sujeito do processo por meio de representação de um tutor? Ao analisar o artigo do Código Civil, tá? E do artigo 70 do Código de Processo Civil, o magistrado relembra que pode ser parte do processo todo aquele que tiver capacidade de direito, sendo esta entendida como aptidão genérica para adquirir direitos e contrair deveres. Contudo, figura como sujeito do processo toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos e tenha capacidade para estar em juízo. O desembargador falou aqui, né? O que ele disse para a gente aqui? Olha, beleza, eu confiro o direito para eles, mas esse direito aqui não confere para ele capacidade processual. Então, ao que tange o processo, ele continua sendo coisa. Por mais estranho que possa parecer a minha fala. Mas, se você quiser tutelar o direito do seu animal, você vai tutelar um direito que envolve aí a proteção e indenização por danos morais para você. Para você. Interessante, não está aqui no material, mas hoje nós temos algumas decisões que tentam modular isso. De que forma? Condicionam a destinação do dinheiro, se for pecúnia, e dizem o seguinte: olha, tutor, a indenização por dano moral ela é sua, tá? Porque o seu animal não tem capacidade processual, então eu não posso conferir uma indenização de dano moral para o seu animal, sendo que a parte, o polo ativo da demanda era você. Então a indenização por dano moral é sua, mas ela fica condicionada ao dispêndio de despesas do seu animal. Então, o que você percebe aí? Que o judiciário, tá? No judiciário, legal, a Juliana trouxe para a gente também aí as questões do direito sucessório, verdade. A guarda compartilhada de animais é um diálogo que eu até nem trouxe aqui, mas que também já existe, né? Inclusive, eu tenho um primo que ele compartilha a guarda da shih tzu dele com a ex-noiva, tá? Então, olha só, coisas que há 10 anos atrás iam dar um pescotapa na gente. Vai estudar o que interessa. Está falando disso na faculdade de Direito, né? Hoje não. Então, o que acontece, né? Hoje, o judiciário já começa a buscar adequações considerando. Então, gente, não adianta a gente querer que do dia para a noite eu reconheça a capacidade processual de um animal. Isso é gradual. Agora, a gente já percebe que o judiciário já começa a dar manifestações de reconhecimento desse direito e buscar alternativas para garantir que, por exemplo, a indenização do dano moral não foi para o cachorro, foi para o seu tutor, mas o seu tutor está condicionado ao dispêndio à utilização daquele dinheiro, daquela pecúnia que foi direcionada a uma indenização para o bem-estar do animal.
Outro dia, eu estava pesquisando na internet, não tive tempo de colocar aqui, confesso que eu não achei eu até vi alguns clipes, mas não achei nada que pudesse me fazer entender bem como é que está a situação, mas um condomínio hoje, ele foi demandado por 21 cachorros. Salvo engano, a situação envolve ali que eram animais vira-latas que já estavam ali, animais de situação de rua que já estavam ali no local antes do condomínio ser construído, ficaram lá. Os condôminos, alguns dos condôminos alimentavam os animais e esses condôminos passaram a receber uma notificação do condomínio para parar de alimentar os animais. Por sua vez, esses animais passaram, claro, a procurar comida no lixo, né? Nos rejeitos daquele condomínio. E aí está se dialogando o que vão fazer com os animais. Não sei ainda se a capacidade processual desses 21 animais aí, a gente tem quase um litisconsórcio multitudinário de cachorros aí nessa situação, né? Lá no polo ativo da ação. Não sei que passo está, mas é uma situação que já está ocorrendo. Vocês podem fazer essa pesquisa aí, né? Para verificar como é que está essa situação. Mas percebam, o judiciário já começa a dar sinais de que está levando a situação e esse debate a sério. Olha só, o desembargador ele traz aqui um precedente do STJ. Ó. Ressaltou que o STJ, em recente julgado, assentou que, embora os animais de companhia serem dotados de sensibilidade, lembra de serem sencientes, de biocentrismo, devem ter seu bem-estar considerado, eles não são dotados de personalidade jurídica e nem podem ser considerados sujeitos de direito. Aí a gente entra em contradição. Né? A gente já entra em contradição a partir da regra, de fato, do que vem a ser o biocentrismo. O ponto básico aqui, mais uma vez eu falo, é que a gente vai precisar... A Juliana colocou, né, para a gente aí a notícia do G1, foi lá na Paraíba, né? Legal. Foi essa notícia que eu achei, mas eu não vi nela aí um substrato que pudesse me dar uma base jurídica. Até procurei no Conjuro alguma coisa, no Migalhas, né? Foram 22 gatos. 22 gatos. Olha, não foram cachorros, foram 22 gatos. Tá? Legal, errei aqui. Né? Errei aqui. Os adoradores, os criadores, tutores de gato aqui ficaram chateados comigo. Como eu sou bivalente, né? Eu jogo nos dois times, gato e cachorro, gente. Olha lá, já tive também coelho, papagaio, tudo já tive em apartamento. Qual é o ponto básico ali? Coelho e papagaio eu recebi ali para ser tutor temporário. Para ser tutor temporário de um resgate. Eles ficaram comigo ali um tempo ali, acabou ficando mais tempo que o necessário. Mas olha só, gente. Qual é a nossa ótica aqui? Tá? É entender que a gente precisa evoluir. Eles ainda não têm capacidade processual. Então, não adianta a gente falar que existe uma tutela jurisdicional inafastável. Não adianta a gente falar que o animal goza de direito se, na prática, quem efetiva essa tutela jurisdicional é um código de processo. E ali eu não vou ter como conferir a essa pessoa uma capacidade, considerando que eu vinculo ela a uma personalidade jurídica. E essa personalidade jurídica, ela me confere aí, claro, em regra, um pleno gozo de capacidade. Só que aí existem alguns diálogos, inclusive que capitaneio um projeto de lei que eu vou mostrar para você já já. Vou dizer, peraí, mas existem pessoas que vão ter capacidade processual, mas elas vão ter um tutor, que é o caso do menor, é o caso de um curatelado. Então, elas vão estar sendo representadas, apesar de também gozar de capacidade jurídica. E a própria pessoa jurídica, que é um ente moral, despersonificado enquanto ser, mas goza de personalidade jurídica e capacidade processual, inclusive em âmbito de crimes contra a economia, contra a ordem econômica. E crimes contra o meio ambiente, inclusive, são passíveis de penalização no âmbito criminal. Até redundante, penalização no âmbito criminal. Estão passíveis à tríplice responsabilidade penal, inclusive a penal. A Lei 9.665 deixa claro isso. A própria Constituição deixa claro isso. Então, isso capitaneia este diálogo aqui. Já eu volto para essa situação da chimpanzé. Né? Isso, Gustavo. A gente precisa adaptar aquilo que a gente está falando. Não adianta eu ter aqui uma norma dizendo que tem direitos e dizendo que existe uma tutela inafastável do Poder Judiciário, a lesão e ameaça de lesão, enquanto que eu não tenho uma mudança no ordenamento jurídico.
mesma coisa do que eu falar, olha, você tem direito a acessar o Poder Judiciário no contexto de lesão e ameaça de lesão, mas você não consegue, você ali é uma pessoa que está em condição de rua, não consegue nem sequer um apoio da Defensoria, então você é um cidadão, como o professor Boaventura já fala para a gente, tem o direito lá arrimado na Constituição, mas não acessa, não efetiva. Então é isso que a gente precisa evoluir. Olha só, existe um projeto de lei recente, tá? Salvo engano, deputado Eduardo Costa, acho que é PTB, tá? Eu evito até colocar quem é o deputado, o partido, para a gente não trazer essa polarização aí da bandeira. Vamos analisar o projeto de lei. Nós temos aqui um projeto de lei 45 de 2021, que traz aspectos processuais ao que tange direitos dos animais. Então, para você aqui o projeto de lei, olha só que a proposta vai dizer para a gente. Olha, artigo 1º, os animais não humanos, e esse é o termo que a gente usa para os animais, que a gente chama, em geral, não humanos, porque nós somos animais humanos, animais racionais. Lembra lá que eu estava lá para a pré-escola, os animais racionais e os animais irracionais? Então, esse é o aspecto aqui. Ó. Os animais não humanos têm capacidade de ser parte em processos judiciais para tutela jurisdicional de seus direitos. O parágrafo único. A tutela jurisdicional individual dos animais prevista no caput deste artigo não exclui a tutela jurisdicional coletiva. Então, por exemplo, é possível eu debater ali questões de litisconsórcio, ação civil pública, ações coletivas que vão envolver ali a defesa do interesse exclusivamente dos animais. E quando a gente fala de ação civil pública que envolve direitos dos animais, a gente, não sei, hoje a gente já não dialoga quanto há uns anos atrás, 10 anos atrás, né, ele deve lembrar, que por muito tempo o principal tópico de discussão, o principal tema prático que a gente discutia em direito ambiental para saber o que não deve ser feito, algo de licenciamento ambiental e outras coisas, é o caso de Belo Monte, aqui no estado do Pará. E uma das ações civis públicas, que foram mais de 30, agora eu não vou levar exatamente quanto, mas salvo engano foram 32, já dou a palavra aí, meu amigo. 32, uma dessas ações civis públicas versa sobre o direito dos animais afetados pela usina hidrelétrica de Belo Monte. Então, oi, pode falar, amigo. Não, sempre quando eu falo com os alunos, quando eu vou falar de licenciamento ambiental, eu trago sempre, eu cito como exemplo a construção da usina de Belo Monte. Quando eu falo da questão da participação popular, a questão das audiências públicas, que foram inúmeras. Foi em Belém, a maioria delas. Né? Isso, inúmeras. Teve até um caso que eu acho que foram os engenheiros do consórcio que chegaram a ficar meio que, entre aspas, os índios acabaram segurando eles lá, não foi? Aconteceu muitas vezes isso. Os indígenas restringiram a liberdade, para não dizer, fizeram de reféns os engenheiros. Não vou também questionar a legitimidade do que eles fizeram. Sim. Não, é que eu sempre trago para os alunos o exemplo, né, da usina de Belo Monte, da questão da participação ativa da sociedade, né, em relação aos direitos das pessoas que seriam afetadas. E aí eu até vi numa matéria jornalística, os animais, quando já estava sendo elevado o nível da usina, né, os fiscais dos órgãos ambientais fugindo da cheia dos rios. Eu até menciono isso, eu falo essas questões. Né, que, eu também utilizo bastante o caso da usina de Belo Monte como referência nas minhas aulas. Né? Legal. Brumadinho, Mariana. Como referência Belo Monte. Legal. Estamos bem alinhados nesse aspecto. E assim, só para a gente retornar esses 10 anos aí, quando o STF propôs essa ação civil pública falando de direitos dos animais, eu lembro que, inclusive, na faculdade, pessoas do meio judiciário faziam até chacota, a dignidade da pessoa onça, né? Então, assim, 10 anos depois, hoje nós temos um debate muito sério, talvez um olhar diferenciado em relação a esse aspecto. Mas olha só aqui, que este projeto de lei ele faz uma reverberação e busca fazer uma alteração no próprio Código de Processo Civil. Né? Então, olha só, o artigo 75, aqui, esse aqui é o nosso Código de Processo Civil atual, né? Lei 13.105, de 16 de março de 2015. Ele diz aqui para a gente, ó, o artigo 75 vai falar, ó, serão representados em juízo ativo ou passivamente. Então, ele vai falar aqui, não exatamente da capacidade processual, mas
falaria da capacidade, da possibilidade de representação, o que já mudaria uma decisão que não conferiria a um tutor por exemplo, a indenização de dano moral, mas conferia já diretamente ao animal representado por ele. Então, olha só, aí ele acrescenta o inciso 12. Acrescentaria o inciso 12 aqui, tá no 75, que não tem. Seria novo. O inciso 12 diz assim, olha, os animais não humanos seriam representados pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelas associações de proteção ou por aqueles que detêm sua tutela ou guarda. Então, por exemplo, eu poderia ingressar com uma ação judicial, né? Não em meu nome, mas representando a Saori, a minha cadela, que foi retirada da rua, do xericã, da luz, né? Do Oscar, que são os meus animais. Mas percebam que eles teriam capacidade processual. O que já traria muitos aspectos diferenciados aí dentro dessa premissa. Olha só, eu fiz questão neste aspecto aqui de trazer para vocês um pouco da exposição de motivo, da justificação desse projeto de lei. Ó. Se até uma pessoa jurídica, que muitas vezes não passa de uma folha de papel arquivada no registro de uma junta comercial, possui capacidade para estar em juízo, inclusive para ser indenizada por danos morais, parece fora de propósito negar essa possibilidade que os animais possam ser tutelados pelo Poder Judiciário, caso sejam vítimas das ações ilícitas praticadas por seres humanos ou pessoas jurídicas. Com a aprovação deste projeto de lei, o Congresso pacificará essas questões processuais, possibilitando uma ampliação significativa da tutela jurisdicional dos animais, o que refletirá na proteção juridade ali, né, de você ter acordo de não persecução criminal, transação penal e tudo mais, e todas as reverberâncias processuais penais que vão trazer para esse tipo de crime, colocando ali uma pena de reclusão com maior tempo, tá? Além da multa e da proibição da guarda. Então, percebam aqui que o legislador passa a ser mais rígido contra os maltratos de cães e gatos. Bem, vamos entender o aspecto que envolve tudo isso. Por que cães e gatos? Primeiro ponto. Segundo o IBGE, hoje 75% das casas brasileiras, salvo engano, elas têm animais. Tá? E eu não vou trazer o número exato de quantos animais hoje foi feito esse levantamento. Vocês podem procurar aí, né, os estudos do IBGE. Beleza. O segundo ponto é entender que se eu ampliasse aqui para outros animais, eu atingiria setores de mercado muito importantes que precisariam se adequar. Um amigo meu, advogado, estava conversando sobre uma decisão que ele teve a possibilidade já de verificar, tá, em primeira instância, claro, em que foi equiparado um gato, esqueci o nome, enfim, é uma espécie de jaguatirica ali no Amapá, gato maracajá, esqueci o nome, acho que é gato maracajá o nome, uma espécie de uma jaguatirica menor, tá? Que ela era domesticada, sofreu maus tratos do vizinho, né? E ali eles estão ingressando com uma ação, né, visando a indenização do tutor, e estão buscando fazer a equiparação desse gato, maracajá, que é um gato, é um animal, tá? Seria ali um animal, como nós chamamos de selvagem, mas equiparar ele a um gato porque ele foi domesticado, porque a própria lei fala ali, lei domesticado lá em cima, e ele faria uma equiparação a um gato mesmo. A forma de ser tratado, o animal dele via ele como um gato comum. Então é isso que vai acabar acontecendo por vezes. Para os animais que podem ser equiparados, não de uma forma direta, mas vão buscar equiparações e daqui a uns anos um alargamento, né? Por exemplo, tem gente que gosta que cria porco em casa, né? Então, é uma premissa. Então, antes da gente criticar, porque só cães e gatos e tudo mais, a gente entender o avanço que isso representa. Se isso fosse mais alargado mais à frente, o que ia acontecer? Provavelmente o STF ia considerar essa norma inconstitucional. Nós teríamos um impacto em setores econômicos importantes, que estados como Pará e Mato Grosso do Sul dependem desses setores. Então, a gente precisa olhar por este aspecto também. E como já foi dito aí, é o início. É o início. E aqui, gente, eu termino a minha fala, né? Acabei falando há 1h30 ali, né, Elisa? Eu sempre acabo me subestimando, acabei falando há 1h30. Quem quiser me seguir no Instagram, ó, é prof. Thiago sem H, tá? Thiago M. Coloca lá, prof. Thiago M, tá? E quem quiser entrar no meu canal do YouTube, se inscrever, tá? Eu estou decifrando ali nos últimos meses. Você pode ir direto pelo site.
Não é, o site já entra no YouTube. Prof. Thiago Martins já te redireciona direto para o youtube.com.br. Não tem o site. Você entra aqui, já entra aí direto, tá? Se o Elias puder colocar para mim no chat, é profthiagomartins.com.br, você já entra lá, aí nos escreve, compartilha, né? Inscreve no canal, curte, compartilha, dá aquela forcinha lá pro professor aí que vive também de marketing digital. Gente, prazer enorme estar com vocês, uma alegria enorme estar com vocês. De fato, agenda de professor, né, que vive exclusivamente da docência, eu advogo muito pouco. O meu aspecto aqui, eu advogo em causas bem selecionadas, assim, que vão me trazer uma possibilidade financeira melhor, eu advogo um pouco, eu priorizo a docência, então a agenda acaba ficando puxada. Eu tenho hoje o prazer de dar aula em vários lugares no Brasil, conhecer muita gente, espero um dia ter com vocês. Mas, Elias, esse convite, né, já é uma coisa que a gente dialoga há muito tempo e, assim, eu sempre vou dar um jeito de encaixar ali para que eu possa estar aí com seus alunos, toda certeza. Gente, prazer enorme estar com vocês. Eu agradeço a instituição pelo convite. Muito obrigado, professor Thiago. Né? Antes de eu falar, eu vou perguntar se alguém quer falar alguma coisa antes, né? Professora Juliana tem a palavra, pode falar, não precisa nem levantar a mão, né? Então, gente, vamos quebrar esse formalismo, não precisa levantar a mão, basta só liberar o microfone e fiquem à vontade. Boa noite para todos. É uma satisfação imensa ter a palestra do professor Thiago, abordou brilhantemente o tema. Sou professora aqui da casa de processo civil e direito civil, então essa parte do direito sucessório, direito de família, eu já tinha até comentado com os alunos, e fiquei muito feliz, professor, porque coincidiu justamente com a minha última aula de processo civil, que nós estávamos discutindo sobre a questão do sujeito da relação processual. Então, abordou diversos temas, diversos pontos da aula sobre, né, a capacidade de ser parte, a capacidade de poder ter representação, capacidade processual, e fico muito feliz do professor ter trazido também, né, os projetos de lei, inclusive o 27 de 2018, que no dia 7 eu estava conferindo no site do Senado, foi aprovado, né, sobre a consideração dos animais como sujeitos de direitos despersonificados, né, com essa classificação de sui generis, e é muito bom a gente poder falar do assunto, uma vez que, quando a gente fala, significa que está havendo uma mudança cultural. Eu até comentei com os alunos que a pandemia acabou acelerando mais esse processo, porque muitos aproveitaram esse período de isolamento para conviver com animais, né, adoção responsável, e a gente percebe isso logo de cara, porque verifica ações agora nesse sentido que estão sendo noticiadas pela mídia. Então, eram coisas que a gente não via e que vem agora sendo tratado. E legal. Como a gente começa a conversar sobre o assunto, parece que acende a luzinha que a gente precisa realmente regulamentar todo esse ponto. Então, a gente já vem dessa discussão do parágrafo 7º lá na Constituição Federal, e agora eu acredito que eu penso positivo, eu vejo que a gente tem um bom caminho, é um bom início, como a Angélica Thaís comentou, para a gente poder tratar do tema. Mas gostaria de parabenizá-lo, muito boa a apresentação, e depois eu gostaria, aproveitando do contato, a professora Elisa até estava me reforçando, que o meu doutorado ele se volta para os estudos da capacidade e autonomia indígena. Então, se o professor puder me auxiliar. Claro, pode contar comigo. Ponto. A minha dissertação, ela trabalha os povos e comunidades tradicionais. Os povos e comunidades tradicionais, minha atuação como advogado, sempre povos e comunidades tradicionais. Pode contar comigo com toda certeza. Que ótimo. Vamos trocar figurinhas depois, então. Obrigada, viu? Com certeza. Excelente palestra. Eu que agradeço. Que bom que eu pude contemplar aí, que a gente pôde dialogar, trazer esse interdisciplinarismo que é necessário, não ficar focado numa premissa ali. Legal, professor, e legal. E muito legal, professor, você trazer esse diálogo para a sua aula, que às vezes a aula processual é uma aula sempre muito interessante, o processo civil é sempre uma paixão, mas a aula, devido à demanda
que a gente tem, que é desumana, que tem que passar para os alunos, né? E a gente acaba transformando a aula, às vezes, por mais esforço que a gente fala, uma aula acaba se tornando uma aula muito técnica, né? Uma aula muito técnica. Então, é legal você trazer sistemas, falar dos projetos de lei, essas discussões que envolvem ali essa revolução aí, que eu considero uma revolução dentro do processo civil. Então, legal, professor. Então, eu lhe parabenizo aí e tenho certeza aí que esse diálogo ali vai formar alunos que serão referências nesse diálogo também futuramente. Legal. Seja uma instituição, uma instituição de ponta. E espero que venha palestrar mais vezes para a gente. Muito obrigada. Com certeza, conta comigo. Professor Tiago, só pegando um gancho do que você falou, a questão da evolução dos direitos, né, para reconhecer alguns direitos para os animais, se nós formos pensar, a época do direito ambiental dos nossos avós é diferente dos nossos pais, o que nós temos, né, o que os nossos filhos vão ter. Então, isso não deixa de ser uma evolução, né, dos direitos, da atualização do direito. Eu até costumo dizer que o direito nada mais é do que o entendimento de uma determinada sociedade sobre um determinado assunto em um determinado momento. E aí, esse momento que nós estamos vivenciando agora é um momento de evolução, de reconhecimento de determinados direitos que até então, como o professor Tiago falou, né, se fosse há 10 anos atrás, ele dizer assim, como é que pode um absurdo ficar discutindo uma coisa dessa? Vamos discutir ou debater coisa que tem sentido para a sociedade. Né? Hoje, já estamos vendo com outros olhos, né? A sociedade já está ficando atenta para uma determinada situação que se consolidou na sociedade, né? A questão dos animais. E, futuramente, acredito que vai haver uma evolução para congregar uma amplitude maior, né, em relação a essa questão dos direitos, como o professor Tiago falou. O parágrafo 1º da Lei dos Crimes Ambientais é o início. Futuramente pode ser que ela tenha uma ampliação, um aperfeiçoamento, mas aí já foi um grande passo, né? Só complementando o que o professor Tiago falou. Legal. Mais alguém? Mais alguém? Angélica. E tem que ter essa evolução dentro do direito também, senão não vamos nos restar mais nada, pois tem uma parte da sociedade que, infelizmente, não está se importando com nada, só está pensando em bens materiais e esquecem que necessitamos do meio ambiente e dos animais. Exatamente, Angélica, exatamente. Né? Mais alguém? Professora Daniela.
Eu vi a notícia hoje. Vi a notícia hoje. Eu que agradeço imensamente. Não dá, não. Espere lá no YouTube. Legal. Legal. Para finalizar aqui, meu dia começa às 5 da manhã, então o professor também está bastante cansado aqui. Gente, agradecer imensamente o convite, como eu já disse. A professora Daniela, não é isso, professora? Só isso, professora Daniela, né, como ela falou, como ela referendou lá no início, ó, você falou que não era um ativista. Gente, eu não estou criando nenhum tipo de ativismo, mas eu acho que hoje a ponderação é o que nos marca enquanto juristas. Entender também, gente, que isso eu trago muito, que nós precisamos proteger alguns aspectos aqui. Proteger os animais é importante, mas nós precisamos proteger o empreendedorismo, proteger o desenvolvimento econômico. Tá? Não adianta a gente olhar para o meio ambiente como um mero jardim, tá? Como um mero jardim. Nós precisamos entender que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é necessário, que existem métodos alternativos e adequados de se empreender, mas a utilização de recursos naturais é necessário para o desenvolvimento, principalmente num país como o Brasil, principalmente da região centro-oeste, da região norte, como é o nosso caso. E a defesa dos animais, ela tem que se dar de uma maneira que venha trazer efetividade. Não adianta a gente ser raivoso, sempre brigão e não trazer nada para essas pessoas, para esses seres, né? Então, a gente trabalhando com técnica, com estudo, com aprofundamento, tá? A gente consegue chegar no resultado. Gritaria, extremismo, falta de técnica, a gente não consegue. Então, busque o que eu falo para vocês, né? Então, busque sempre ser sempre técnicos, profundos, empreendedores e sempre ter esse olhar aí para a livre iniciativa, para a livre concorrência. Com toda certeza, vocês estão numa faculdade de ponta, numa instituição de ponta, senão não estaríamos aqui conversando, né, com excelentes professores que já deu para perceber. O Elias eu já conheço há um tempo, a professora Juliana, a professora Daniela, se expuseram aqui, falaram, participaram, liberaram vocês. Então, gente, é só seguir em frente, com toda certeza aqui nós teremos grandes juristas saindo aqui desse berço aí do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Nesse primeiro momento eu falei só Mato Grosso, tá? Mato Grosso do Sul. Porque eu detesto, né, quando dizem ali que eu sou nordestino, eu sou do norte, sou nortista. Então a gente sabe ali da importância desses marcadores
né, desses marcadores. Então, gente, sucesso para vocês. Professor Thiago, só para finalizar mais uma vez, muito obrigado, né, pelo seu tempo, pelo seu precioso tempo. Agradecer mais uma vez, né, você ter aceitado o meu convite, certo? E espero que futuramente, quando passar a pandemia, eu vá fazer uma visita novamente em Belém, né? Porque eu morei em Belém. Eu morei em Belém do Pará na minha infância, né? Aí eu sou cearense, mas morei em Belém do Pará, depois voltei para o Ceará e agora estou em Mato Grosso do Sul. Mas futuramente, se Deus quiser, quando passar essa pandemia, né, eu vou fazer uma visita novamente para a gente assistir o jogo do Papão. Nem pensar. Professor Thiago, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Gente, declaro encerrada a palestra. Muito obrigado a todos. Boa noite e até a próxima. Tchau, gente.